Agora, gente, essa parte que vocês vão ouvir agora é de chocar qualquer pessoa. Olá, pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do 24 Horas na Mira, no julgamento do Sean Diddy Combs. Se você é novo no canal, saiba que eu tenho feito a cobertura diária do julgamento desde o primeiro dia e, aliás, coberto o caso desde outubro do ano passado. Então tem uma playlist super organizada em ordem cronológica, onde você pode conferir vários episódios que cobrem as audiências da manhã e tarde, e sempre com a análise técnica da doutora Sandra, uma advogada americana que reside nos Estados Unidos, e você pode inclusive conferir o canal dela, cujo link está fixado no primeiro comentário. Ajude a doutora Sandra a bater 100 mil inscritos até o fim desse julgamento. O link para a playlist do julgamento você encontra também debaixo do link da doutora Sandra lá no primeiro comentário, Julgamento Diddy. Lembrando que eu trago várias histórias para o canal, produzo peças investigativas, e se você ainda não conferiu, dá uma olhada em todo o material de qualidade que eu já expus por aqui, incluindo a investigação recente do Justin Bieber. Vou deixar a playlist também fixada no primeiro comentário. Traz uma reviravolta surpreendente com base em uma investigação que alguém fez sobre a Hailey Bieber. As evidências, as fotos, as imagens naquele episódio são de cair o queixo, uma perseguição que durou 10 anos e ela finalmente conseguiu o rapaz. A história é assombrosa, não deixe de conferir. E lembrando que você pode me seguir também no Instagram, Gustavo N, Psicanalista. E a gente vai iniciar esse episódio agora. Esse episódio corresponde ao 20º dia de julgamento do Sean Diddy Combs, audiência matutina de terça-feira, que, aliás, começou chuvosa. O ritmo fora do tribunal estava mais lento e os jornalistas disseram que talvez por causa da chuva ou o fato do público em geral, que tem comparecido diariamente ao julgamento, já entender a rotina. Os agentes federais que protegem o prédio conhecem muitos rostos de memória nesse momento, e os espectadores são colocados em uma lista e em seguida transportados para o último andar do Tribunal Federal em grupos de 7. E após passarem por uma segurança semelhante à de um aeroporto, se você não estiver na lista, não pode entrar no tribunal. O juiz Aaron Subraman iniciou o julgamento negando o pedido de anulação apresentado pela equipe jurídica do Sean no fim de semana. O pedido foi apresentado depois que uma testemunha, Brianna Bungalow, testemunhou na semana passada que o Diddy a pendurou na sacada do 17º andar em setembro de 2016. E foi um momento intenso, e alguns podem ter saído do tribunal pensando que a Brianna cometeu perjúrio. Mas em sua negação, o juiz disse que esse era o objetivo de um excelente interrogatório. Ele falou: isso não é motivo para anulação do julgamento. É o processo adversarial em ação. Não houve interferência, a defesa teve plenas condições de tentar minar o depoimento da senhorita Brianna. A defesa perdeu seu segundo pedido de anulação do julgamento desde que o júri foi formado no mês passado, embora seja comum que vários pedidos de anulação do julgamento sejam ouvidos em um caso de alto risco como este. E apesar da derrota, a advogada de defesa, Alexandra Shapiro, perguntou ao juiz se ele poderia declarar oficialmente que o governo não deveria ter chamado a Brianna para testemunhar que o Sean a atacou em 2016, à luz das evidências da defesa, que ele estava a milhares de quilômetros de distância na data que ela inicialmente forneceu. Fazer tal declaração poderia ajudar o Sean na apelação. O juiz Aaron Subraman riu e, em vez disso, fez um elogio, chamando o devastador interrogatório de defesa da Brianna de um verdadeiro momento Perry Mason, mas não fundamental o suficiente para arquivar o caso. E então, uma questão com o jurado passou a ser discutida. Não ficou claro exatamente o que estava errado, mas a equipe jurídica do Sean defendeu a manutenção do jurado número 6 no julgamento, enquanto os promotores queriam mais tempo para investigá-lo. A defesa disse: gostaríamos de ter a oportunidade de sermos ouvidos. Então, enquanto o julgamento se iniciava, o juiz Aaron Subraman chamou os advogados principais à sua sala de vestiários para uma conversa reservada que tinha algo a ver com esse jurado. As partes discutiram em particular por algum tempo antes de retornarem ao tribunal e então se organizarem em suas equipes. O plenário fervilhava de conversas e o Sean parecia absurdo. Então, 9h28, a Jane está de volta ao banco das testemunhas para o início do seu interrogatório, que provavelmente será um processo exaustivo de 2 dias, no qual
a defesa tenta minar seu depoimento sobre experiências traumáticas enquanto namorava o Didi. Antes de responder às perguntas, a Jane se recompôs, deu um sorriso forçado e se dirigiu ao advogado do Didi. Bom dia, Sr. Garagos. A Tenny pressionou a Jane por sua falta de interesse em cooperar com o governo quando os agentes invadiram as residências do Didi pela primeira vez em março do ano passado. E a Jane testemunhou durante o interrogatório que quando os agentes da investigação de segurança interna chegaram à sua casa, ela não queria ter nada a ver com eles, e ela não tinha a opção de falar com eles e optou por contratar um advogado pago pelo Sean. E então, logo depois que o Didi foi preso, a Jane confirmou que se reuniu com um grande júri depois que o governo lhe concedeu imunidade. Questionada se ela ama o Didi, ela disse sim. E então passou a dar detalhes interessantes sobre seu relacionamento com o Didi, alguns deles inócuos, considerando as acusações em questão. E durante o interrogatório, a Jane confirmou que queria estar do parceiro. E ela testemunhou que gostava de cuidar dele depois das noites no hotel. E aí mencionou o programa Dateline. Esse programa já foi mencionado aqui no canal em 2 ocasiões especiais. Na análise eu vou comentar sobre. E o Didi disse que o Dateline é um de seus programas favoritos, falou isso para ela, e a Jane contou ao tribunal que sentiu como se o seu parceiro estivesse confiando nela em um momento de vulnerabilidade. E ela foi levada a acreditar que era especial e então não queria julgá-lo. E as ofertas de amor e afeição do Sean foram a única razão pela qual a Jane disse que gostaria das noites de hotel, que é a frase que ela usou para as noites em que o Sean a observava com profissionais de programa. E ela disse ao tribunal que sentiu que a confiança do Didi, a confiança que ele estava depositando nela, estava quebrando todos os seus próprios limites para fazê-lo se sentir amado, mesmo quando tudo isso se tornou difícil para ela. E a Jane então disse que queria que o Sean ficasse satisfeito. Depois de intensas surras, os free cops, o magnata do hip hop se divertiu com massagens nos pés. Aí eles assistiram o Dateline, e ela falou que eles assistiram por horas, e aí o Sean assentiu levemente com a cabeça quando isso saiu, literalmente, enquanto ela estava narrando. E aí ela falou, ele era o meu bebê, e a mãe do Didi estava observando da galeria, ouvindo isso naquele momento. E aí a advogada perguntou, e você costumava abraçá-lo? E ela, sim, e eu dava banho nele. Aí a testemunha também disse que se apaixonou pelo Sean, mas não entendia quais seriam as condições desse relacionamento. Ela falou assim, ele me apresentou a esse estilo de vida sob muita pressão emocional. E eu fiquei tão viciada no amor e no carinho desde o início que me apaixonei por ele sem entender os termos do relacionamento. E aí ela passou a entender que se envolver com estranhos, com homens estranhos, poderia fazer parte do acordo. Ela falou, foi por meio do amor e da pressão para fazer essas coisas, eu tinha que cumprir meus deveres como namorada. Aí a Jane disse ao tribunal que o Sean tinha uma grande personalidade e que era muito seguro de si e que ela o considerava único, e a Jane descreveu porque sentia que o Didi era uma pessoa extraordinária, e ela falou que o Sean fazia discursos altamente motivacionais para encorajá-la e que ele a ajudava a se sentir mais confiante. Aí a Jane também testemunhou que costumava ser tímida e que ainda lutava contra problemas de autoestima. O comportamento dela no banco das testemunhas até aquele ponto foi considerado muito diferente da Mia, porque a Mia, ex-assistente do Sean, manteve a cabeça baixa e hesitou em responder as perguntas enquanto testemunhava, incluindo uma alegação de que ele a agrediu intimamente várias vezes. A Jane olhava diretamente para a advogada Tenny como uma confiança que a Mia não tinha quando estava sendo interrogada sobre suas alegações que o Sean a coagiu, a manipulou e etc. Foi descrito também que a Jane, até esse ponto, deu respostas claras e precisas para as perguntas da Tenny. Se essas respostas são boas ou ruins, isso é outra história. Mas também ajuda o fato de que ela se encontrou com os advogados de defesa dele diversas vezes nos últimos meses entre a prisão do Didi e o julgamento. E ao descrever os fetiches do Didi, a Jane testemunhou que ele frequentemente queria que ela fingisse que o estava traindo quando se envolvia com homens, amando dele, descrevendo essas aparições bizarras como muita encenação de traição. E ela disse, eu estou trazendo esse artista e somos só eu e esse artista,
e uma conversa fantasiosa sobre como o Sean está em um avião. Só que ela mencionou que quando o Sean erroneamente suspeitou que ela tinha ficado com o acompanhante sem o conhecimento dele, ele ficou furioso. O Sean também concordou com várias partes do interrogatório dela e continuou enquanto ela traçava os momentos mais delicados do relacionamento deles. E aí ela disse que gostava de fazer massagens nos pés dele e disse à advogada que ela e o Didi sentiam muito a falta um do outro durante os términos. Agora, gente, essa parte que vocês vão ver agora é de chocar qualquer pessoa. A Jane, então, deu crédito ao Didi por reintroduzi-la à religião e disse que eles frequentemente conversavam sobre Deus quando não estavam em freak off. O Didi apresentou a música gospel e ela disse que ele tinha até um pastor favorito e costumava colocar muitos sermões na televisão. Eles assistiam juntos e conversavam sobre isso. Ele me mandava sermões, eu assistia sozinha. E ela disse que o Sean também a encorajou em suas ambições comerciais e investiu $20 mil em seu empreendimento de roupa. Ao longo de 3 anos e meio de relacionamento, o Didi transferiu cerca de 150 mil para Jane, segundo estimativas fornecidas pela sua advogada Tenny, e a Jane disse que o valor parecia exato, embora ela não tivesse contabilizado o saldo total. A Tenny também a incentivou a esclarecer comentários que ela fez anteriormente sobre gravitar em direção a provedores, e ela falou: olha, eu acho homens bem-sucedidos, atraentes. Como mulher eu acho isso. E ela acrescentou: meu parceiro ideal é um protetor e provedor. E antes de conhecer o Didi, a Jane diz que ganhava cerca de $50 mil como influenciadora, além de receber pensão alimentícia. As advogadas de defesa então passaram a analisar mensagens de áudio de quando o Sean e a Jane assinaram um contrato de amor, um acordo informal que fornecia fundos a Jane em troca de momentos de loucura. E a Jane testemunhou anteriormente que era um acordo angustiante que se tornou coercitivo, e o Sean, em uma mensagem de áudio, acrescentou que era viciado na Jane, e aí no áudio ele falou assim: consegui seu contrato, encontre um lugarzinho legal, você é o meu cachimbo de crack, esse é o meu novo nome para você, cachimbo de crack, ou devo te chamar de CP? Aí a Jane respondeu em um áudio separado e bem animada, dizendo o seguinte: viva o seu contrato, estou falecendo na sua caixa postal, o cachimbo de crack é tão real para nós dois e é definitivamente mútuo. E o Sean pagou $40 mil para alugar uma casa para Jane, depois que eles concordaram com esse contrato de amor. O pagamento incluía o primeiro e último mês de aluguel, que eram $10 mil, e um depósito de segurança de $20 mil. Aí a Jane contou que houve momentos que o Sean usou o pagamento do aluguel como uma ferramenta, dizendo que era uma espécie de lembrete. E aí ela só se lembrou de uma discussão quando estava deprimida por causa dos freak-offs e bateu em uma parede durante uma ligação telefônica com ele. E ela testemunhou que o Sean então perguntou se ela precisava de 3 meses de aluguel. Aí a Jane disse ao tribunal que não parecia genuína, e eles trocaram mensagens de texto maldosas, uma das quais incluía ela dizendo que não era nenhuma das ex-namoradas dele. E aí a advogada do Sean perguntou se ele havia enviado $20 mil a Jane sem que ela tivesse solicitado. Aí ela confirmou. Ela falou que ela era aberta no início do relacionamento sobre o fato de ser poliamoroso, e a Jane disse que estava bem com isso inicialmente, mas quando ele começou a namorar outra mulher publicamente, a rapper Young Miami, ela disse que não havia se inscrito para aquilo. E aí a Jane também admitiu que tinha ciúmes dos presentes extravagantes do Sean, que os presentes que ele dava para outras mulheres, e sugeriu que o seu desejo por presentes caros era uma forma de alcançar alguma semelhança de igualdade. E aí, de modo geral, a advogada estava enfatizando esses momentos e as maneiras como a Jane consentiu com elementos do seu relacionamento com o Didi. E assim como a Cassie, a defesa também podia estar apontando o ciúme como a verdadeira raiz dos problemas do casal e não os supostos surtos. Aí ela disse que voyeurismo e fantasia eram as palavras que o Didi usava para suas inclinações íntimas, mas ela disse que acabou encontrando um termo mais apropriado, como cuck.
E ela diz que começou a pesquisar a preferência íntima do Didi para entendê-lo melhor e a sua obsessão pelos freak-offs, em que ela se envolvia com outros homens enquanto ele assistia. E aí, quando questionada sobre essa definição, um termo que deriva de cuckold, eu acho que é assim que se fala, que no caso se refere a um homem como esposa infiel, e se tornou um termo comum online, ela disse: um traído sente prazer ao ver sua mulher sentir prazer com outro homem. E aí ela falou que os traídos também podem ter uma curiosidade dupla e que tem vergonha de vivenciar, então eles usam a mulher para se aventurar nessa curiosidade sem realmente praticar o ato em si. Nesse ponto, Sean estava inclinado para a frente em seu assento e ele olhou para sua advogada, a Tenny. A Tenny analisou o depoimento anterior da Jane sobre essas noites de hotel e surtos e destacou momentos em que a Jane parecia ter alguma influência sobre como esses encontros seriam. E a defesa podia estar esperando que os jurados vissem esses detalhes como um consentimento dela e algum controle sobre essas noites. E o uso excessivo de substâncias e álcool do Sean preocupou a Jane, que disse que durante uma viagem, a Kykos sentiu que ele tinha icterícia, gengivas acidentadas e mãos trêmulas. E a Jane contou que queria que o Sean fosse para uma clínica de reabilitação na Tailândia. Quando a advogada perguntou a Jane se ela acreditava que o Sean era viciado, ela falou: eu senti que ele estava exagerando nas festas. A Jane contou anteriormente que uma de suas regras básicas para as festas eram homens artistas, que ela se envolvia e que eles não podiam usar substâncias ilícitas. E a Tenny mencionou esse depoimento e pediu que a Jane explicasse melhor. E ela falou: olha, eu só não queria que um estranho ficasse louco em um ambiente tão vulnerável comigo. Aí a Jane testemunhou que o Sean decidia quando os freak-offs terminariam e que quando ela pedia que as acompanhantes usassem preservativos, no caso, os acompanhantes, né, ele os desencorajava. Aí a advogada perguntou se havia alguma ocasião em que o Sean cedia ao desejo da Jane de terminar a noite mais cedo. E ela falou: olha, em algumas raras ocasiões. E aí a defesa estava se concentrando nas comunicações entre a chefe de gabinete do Didi, a Cristina, e a Jane, então, contou que o Sean pediu a ela para transportar substâncias em um avião para ele. Aí a Tenny já aproveitou para distanciar a Cristina das atividades ilegais e falou assim: olha, ela não está pedindo para você fazer isso aqui, né? Ela disse que ele vai mandar você pegar um pacote. E a Cristina, que foi mencionada diversas vezes pela promotoria, estava sendo cogitada para depor para sustentar as acusações de conspiração e extorsão, e os promotores queriam tentar usar isso para deixar cada vez mais claro essa rede do Sean para cometer atividades ilegais. Aí a Jane falou que ela e o Sean se comparavam a estrelas da NBA quando estavam na presença de um determinado acompanhante masculino, o Paul. E a Jane contou que o Sean cunhou o termo nesse trio. A Jane era Kobe Bryant, o Paul era Shaquille O'Neal e o Sean, por sua vez, era o Jordan. Então a Tenny se aprofundou nesses e em outros detalhes do depoimento que sugeriam um certo grau de afeição entre ela e alguns dos acompanhantes masculinos, como o Paul, na tentativa de minar suas alegações de tráfico íntimo. E a Jane foi cuidadosa na caracterização desses relacionamentos, dizendo à advogada: olha, dadas as minhas circunstâncias, se eu tiver que fazer o que tinha que fazer, pelo menos havia alguém que transmitia uma energia acolhedora. Bom, o interrogatório matinal da Jane foi amigável, com a testemunha e a advogada sorrindo e rindo das observações uma da outra em vários momentos. As duas já se conhecem bem, porque a Jane se encontrou várias vezes com os advogados do Sean, diversas vezes após sua prisão. A Jane aproveitou e contou que o Sean a forçou a se apresentar em um freak-off imediatamente após agredi-la. O interessante é que a advogada da Jane, a Lindsay Lewis, manifestou-se durante o intervalo no depoimento e disse que alguns veículos de comunicação e contas de redes sociais revelaram ou estavam tentando revelar a identidade dela. E o juiz não atendeu imediatamente ao pedido dela, porque ele pediu que ela enviasse
exemplos de postagens preocupantes. E aí ele observou que havia pouco a fazer, porque ele disse: olha, os membros do público estão fazendo suas próprias investigações para descobrir a identidade da Jane, com base no que ela disse no banco das testemunhas. O juiz havia alertado repórteres e membros do público que assistiam ao julgamento para não descreverem a Jane em detalhes. E ele também pediu aos desenhistas que não descrevessem o rosto dela. Então ele disse que essas ações já eram as cabíveis. Após o almoço, a Tene retomou o interrogatório da Jane e perguntou a ela sobre sua carreira de modelo, mas rapidamente passou para uma série de mensagens de texto intimamente explícitas entre a Jane e o Sean e um astro de filmes adultos chamado Cabral. Então, mensagens de texto picantes estavam sendo lidas em voz alta para o júri pela Jane e a advogada de defesa Tene, imitando uma tática que a defesa usou com a Cassie no início do julgamento. Como você pode imaginar, isso cria momentos bastante embaraçosos, como quando a Tene disse, com a afeição neutra de um advogado: ah, quero sentar na sua cara. Ou então, começou a explicar as conotações íntimas de um emoji de gotas d'água. A defesa também expôs mensagens de texto e notas de voz que a Jane enviou para o Didi, onde ela teve uma conversa de fantasia que pareceu mostrar a disposição da Jane para atividades intimamente explícitas. Algumas das mensagens incluíam a Jane descrevendo coisas que ela queria fazer com os profissionais íntimos que foram contratados para os freak-offs, ou discutindo o planejamento dos freak-offs. Os textos intimamente explícitos lidos no tribunal são incrivelmente grosseiros. E uma das fontes de transcrição que eu acompanho disse que eram impublicáveis e que a Jane estava se sentindo um pouco desconfortável no banco das testemunhas enquanto a defesa a questionava sobre como escrevê-los. E aí, antes de responder, a Jane tentou explicar que sentiu que precisava usar uma linguagem gráfica para agradar o Didi. E ela falou: olha, estou em 2021, perdidamente apaixonada e querendo agradá-lo e apaziguá-lo, e eu estou de acordo. A Jane disse que deu opções ao Sean sobre o que ele queria ouvir. E ela disse ao tribunal que essas eram coisas que não lhe teriam ocorrido fazer, mas sabia que o Didi gostaria de fazê-las. Então a Jane e a Tene trocaram algumas palavras duras sobre bolsas e relações íntimas durante o interrogatório. A Tene insinuou que a Jane estava se envolvendo consensualmente com outros homens e aceitando alegremente bolsas de grife. Aí a Tene questionou se ela não tinha sofrido nada e ela falou: eu fiquei traumatizada, eu sofri sim. Aí a advogada perguntou à testemunha se ela sabia o que era uma bolsa Bottega. E a Jane respondeu: tenho certeza de que você tem uma. Aí a Tene disse que não e insistiu: quanto custa uma bolsa dessa? Aí ela falou: quanto custa o meu corpo? E aí o juiz, falando longe do microfone, aconselhou a Jane a responder as perguntas que lhe foram feitas. E ela disse. Então a Jane pediu uma pausa logo após essa troca. Ficou evidente que a generosidade do Didi, ajudou a Jane a quase quadruplicar o tamanho da sua casa, segundo a advogada de defesa. A Jane diz que se mudou de um apartamento de 130 metros quadrados para uma casa de 480 metros quadrados em Los Angeles depois que o Sean começou a lhe pagar 10 mil por mês. E aí ele disse: olha, você pode dar ao seu filho um quintal grande e uma casa grande. E a defesa tentou retratar a Jane como parte de um submundo de mulheres que se apegavam a homens poderosos. Os jornalistas disseram que a grande questão é como essas mensagens são interpretadas pelos jurados, porque as trocas longas e tensas e ocasionalmente obscenas, muito obscenas, foram usadas para corroborar ou minar o depoimento de testemunhas. Uma mensagem que a Jane enviou para o Sean, por exemplo, dizia assim: vamos enlouquecer pelo resto do ano. Essa mensagem foi uma troca repleta de detalhes picantes em antecipação ao futuro encontro. E então a Tene interrompeu o interrogatório da Jane às 15, encerrando os exames de terça-feira sobre as mensagens de texto intimamente explícitas trocadas entre o Didi e ela. Aí o juiz Aaron Subraman disse aos jurados que se chegassem cedo ganhariam um almoço grátis, e o Sean teve uma bancada lotada de apoiadores na terça-feira, incluindo a sua mãe, a Janice Combs, seus filhos, o Justin, o Christian
e o seu enteado Quincy Brown. Então eu vou interromper o episódio por aqui e vocês vão ficar agora com a análise técnica da doutora Sandra e eu volto depois para emitir meus comentários finais. E aí, doutora Sandra, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Como você está? Movimentado hoje, muito bem. Meu Deus, a doutora Sandra, a gente estava conversando aqui antes que ela leu uma parte que eu ia comentar isso com ela, do Didi, que era bem apegado em Deus, que gostava de assistir as pregações pela TV. Ai, que absurdo, fala sério, né? O cara faz o que faz e depois fica assistindo pregações. Do pastor. Pregações do pastor. E ainda diz que falava muito de Deus, né? Meu Deus! Falavam de Deus. Nossa, que coisa linda. Eu nem vou arriscar dizer que é a última pá de terra no caixão, porque a gente, todo dia que a gente acha que tem algo ruim, no dia seguinte ele supera. Como é que pode? Que tipo de consciência ele achava que, gente, com tudo que a gente sabe, sem contar as demais acusações que estão fora do julgamento, que são muito piores, esse homem assistindo, eu imagino que o pastor que ele gostava é aquele que ele foi registrado numa das fotos, aquele autor de livros, eu acho que é T.J. Jakes, uma coisa assim, é um pastor famoso, sabe? Um grande pastor afro-americano que tem uma igreja gigantesca. Sei. Isso. Esqueci o nome dele, mas Isso, T.J. Jakes. Eu acho que é ele. Que baixaria. E eles se encontraram uma vez, assim. Mas, vou falar uma coisa, né? Faltou uma visão ali ampla desse pastor para falar, olha, a energia desse homem. Falar assim, a carga desse homem é pesada. As coisas que a gente está ouvindo essa menina contar é igualzinho da Cássia, só que essa daqui ainda está apaixonada por ele, né? Não. A senhora viu isso várias vezes, mas eu reparei isso, que essas vítimas todas assim, querendo amor, atenção, o Didi parece que quanto mais desprezava, mais esse povo ficava apaixonado. Nossa. Essa daqui, o advogado perguntou, ainda o ama, ela disse que sim. Ai, misericórdia. Nossa, ai, gente. Ela disse que sim. A casa dela é bem grande, né? Comparada com a casa que ela tinha antes, né? Porque antes era... É que aqui a gente não fala por metragem, square feet, eu não sei a metragem para te dizer em metros, mas só para você ter uma ideia. A casa que ela morava tinha tipo 1.200 square feet e agora tem quase 6.000, 5.000 e pouco. Ou seja, essa casa é 5 vezes maior do que o apartamento que ela tinha. Nossa. Então, você tem uma ideia por aí, né? E o Sean tinha dado para ela $20 mil, né? Quase mais $100 mil para ela começar um negócio dela. E ela disse que ela tem até feito um certo dinheiro com negócio tem roupa de banho, umas coisas assim que ela vende, sabe? Mas ela disse que ela nunca pediu nada para ela, mas ele deu o dinheiro para ela abrir, que ela disse que ela tem ganho, né? Achei engraçado quanto o Garagos falou lá, o advogado da defesa. Mas você disse que você passou esses 3 anos dedicado a ele, porque não tinha nem como você trabalhar. Aí ela falou, bom, ela falou, mas se eu considerar o que eu ganhei até agora, não é nada. Eu poderia ter ganho muito, muito mais se ele não tivesse comigo. Porque aí ela estaria trabalhando mesmo, né? Nossa, mas foi um bate-boca feio hoje lá, entre ela e o juiz, entre ela e o advogado. O advogado da defesa fez uma pergunta besta, o Garbo, sabe? Ele falou assim, quando você foi visitar o Sean, uma data lá que ele deu, quando você foi visitar o Sean Combs, você viu o pai do seu filho? Ela falou, não estou entendendo o que uma coisa tem a ver com outra. Então, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Meu Deus. O pai do filho dela tá no meio dessa história, meio, né? E depois foi o bate-boca da bolsa, né? Que ela tava com ciúmes, porque o cara tinha dado bolsa da Chanel para outra, e para essa só tinha dado uma da Bottega. Meu Deus, mais 2 marcas, gente, arrastadas para esse drama. Aí ele perguntou, né? Quanto custa essa bolsa? Ela falou assim, quanto custa o meu corpo? Meu Aí Deus. O juiz tem que falar para ela moderar, né? Responda as perguntas. Nossa, por que ela disse desse jeito? Quanto custa o meu corpo? Meu Deus. Porque ele estava querendo dizer que o Sean estava pagando para ela como uma moça de programa, entendeu? Tipo assim, porque a bolsa que ele deu pode variar de $1.500 a $5 mil, entendeu? Então, quando ele falou, quanto custou a bolsa? Ela, quanto custou meu corpo? Meu Deus. Tipo assim, aí foi no momento que o juiz disse para ela responder a questão. Nossa. Aí ela respondeu tal, mas
disseram que ela é bem combativa, mocinha, sabe? Ela, Diz que eu vi também que ela, diferente da Mia, ela olhava assim pra... A Mia ficava com a cabeça baixa durante todo o depoimento. Nossa. Ela tá se mostrando bem assim mesmo, né? E os jurados, no fim, os jurados estão vindo de tudo, até mesmo amor não respondido, né? Porque toda semana é alguém que amava o Sean e ela falando que ela implorava o amor dele, que só ela não era bem tratada. Eu falei, meu Deus do céu, virando desabafo. E ela fala a mesma coisa que a Cassie falava, né? É que fazia tudo isso porque queria ficar com ele. Então, tipo assim, eu vou lá, eu atendo os freak-offs, mas porque depois eu tinha um tempo sozinha, eu e ele. Então, aí hoje o advogado estava bem perguntando coisas, tipo assim, mas peraí, tem umas lá que nas mensagens que vocês trocaram, você está praticamente oferecendo para fazer. Então, no freak-off fala, porque era isso que ele gostava, e eu queria que ele estivesse bem, não sei o quê. Todo mundo falando, como ela falou que esse cara era maravilhoso e tal. Só que, ao mesmo tempo, o cara não dava 1 minuto de atenção para ela. Era muito claro, ele tinha as outras namoradas dele, que ele viajava, passeava, né? Que, coitada. Ela disse assim, como se isso fosse um elogio. Mas se ela pensasse bem, ele estava denegrindo. Quando ela diz assim, eu era a única mulher com que ele fazia essas coisas. Mas ela falou num tom meio que com orgulho, tipo assim, tudo bem, ele sai com um monte de mulheres, mas só comigo ele faz isso, né? Meu Deus do céu, como as pessoas se agarram nas migalhas. Pra você ver, sendo que ela deveria pensar o contrário, tipo, bom, ele só faz isso comigo. Que eu sou descartável, meu Deus. Sim. E triste, né? Não, mas doutora Sandra, esse homem, ele tem algum poder de sedução, porque a gente precisa que a senhora vá lá para testar, assim, olhar nos olhos dele, ver se a senhora sente alguma coisa, para entender o que é que ele tem que puxa essas mulheres desse jeito. Olha, se ele não fosse preso, ela ia ficar mais 10 anos sofrendo nas mãos dele, até não aguentar mais e ele capturar a próxima. Sim. Aí hoje a menina do Rotemangos disse assim que o Sean estava balançando a cabeça sempre, mas para ela, não para o jurado, porque está proibido balançar a cabeça para os jurados, né? Mas todas as vezes na hora que ela estava relatando coisas boas a respeito dele, ele balançava assim a cabeça como se ele estivesse concordando. Ai, meu Deus. Que narcisista, né? Fala sério. Que psicopata, né? Meu Deus. Gente, e que babado é esse do júri? A promotoria quer esse cara fora amanhã. Meu Deus. Mas eu já vi que foi selado. Ninguém vai saber qual é o motivo. Por quê? Ué? Porque... Não. Já não sabe a identidade, o que custa saber o motivo? Ué? Não, tá. Disseram que o juiz colocou isso selado, então a gente não sabe. Mas é estranho que mas ele vai sair? Disse que não, ainda não está certeza. Mas a promotoria fez até a bolsa, né? Que quer que ele saia. Já a defesa disse que não se importa. Quer dizer, então, não sei. Então, agora eu estou na dúvida. O que esse jurado aprontou que a promotoria quer porque quer ele fora? Fez até a motion. Tá, mas quais são as possibilidades que podem fazer um jurado ser expulso, né? Além de pesquisar fora, né, ser comprometido, o que mais, além disso, o jurado poderia fazer? Tipo assim, a promotoria não pode olhar, nossa, ele tá gostando do Sean, vamos derrubá-lo, né? Não é só por causa... Conversar em público, entre júris, digo... Os jurados não podem conversar a respeito do caso, podem conversar sobre qualquer coisa, mas não sobre o caso, entendeu? Nossa, por que então, isso? Por que ninguém pode falar? Como é que é? Estranho isso, né? Não, mas no Brasil também, quando você tá na sala, você tá no jurado, na hora que eles fazem as pausas lá, que você espera e tudo mais, você pode conversar sobre qualquer coisa, mas não sobre o crime. Mas qual é o custo de perguntar, e aí, o que você achou dessa audiência de hoje e tal? Por que não pode? Aí que está. No Brasil faz lógica, porque para não influenciar o júri. Mas aqui tem que ser unânime, né? Então, já vai influenciar depois de qualquer jeito, né? Mas é proibido. Então, teria essa uma opção. Outra coisa, talvez ele publicou alguma coisa em alguma rede social e a promotoria ficou sabendo e viu. Mas se for isso, ele já não seria expulso imediatamente assim que a promotoria apresentasse ao juiz? Se fosse tão grave assim, o juiz nem ia pensar, né? Mas aí o juiz tem que dar uma pesquisada também, né? Para saber
se está correto e tal. Alguma coisa chegou nos ouvidos da promotoria a respeito dessa pessoa. Meu E não é nada bom, Deus, porque a promotoria gente. disse que isso fora amanhã. E se Vamos eles ver descobriram né? que tem alguma coisa, acha que é possível o Sean ter interferência nisso aí, né? Do tipo de. Meu Não, acho Deus. que não. Não, acho que não, porque o advogado nem se opôs se esse jurado saiu ou não. Às vezes Falou pra que não se mostrar, né? Tipo assim, sei lá, pra despistar, né? Vai saber, já que foram descobertos mesmo. pode muita coisa, ele pode estar contando o caso para alguém entrou em contato com a promotoria, sabe? Tem uma série de coisas que poderia estar acontecendo, entendeu? Nossa, o julgamento parece que tá na corda nesses últimos dias, né? Todo dia acontecendo alguma coisa pra abalar a corte. Pois é. E o depoimento dela vai até quinta-feira, porque amanhã ainda continua, né? O processo, a parte da defesa. A interrogatória. E aí, interrogatório. E aí, na quinta, a promotoria tem o direito a rebater as coisas que foram faladas, né? Então, deve terminar lá para quinta-feira. Tem um dia essa semana que vai terminar cedo, acho que amanhã, 3 horas da tarde. Ah, é? Tem um dia que vai ser curtinho. Depois vai ser 5 horas novamente, na quinta-feira, eu vi. Mas amanhã acho que às 3, pelo que eu me lembro. E eu estava vendo uma das jornalistas aqui falando isso. O dia amanhã é curto, por isso que vai ser curto o vídeo deles, né? Ah, por que o dia é curto também? Eu não sei, parece que ele tá fazendo isso toda quarta. Ah, toda quarta. Não sei. Ah. Precisa também fazer o trabalho dele, coisas, né? Ele deve ter alguma coisa para fazer lá e tal. Mas olha, eu tô achando assim, essa moça bem incisiva nas coisas que ela tá falando. E é aquela história, né? Não deixa de ser tráfico humano, mas o jurado de fora, ouvindo tudo aquilo, de cara o jurado, você dizer, não, peraí, olha os bilhetes dela, mas eram exatamente os bilhetes como a cacetinha, né? As trocas de mensagem entre os dois, que foi tudo maravilhoso. Ela viajou nessa moça com ele para Turcos e Caicos, que é no México, e ela foi a melhor viagem, não sei o que, foi maravilhoso, ele elogiando, né? Aí o Gardo, mas por que você está fazendo tudo isso? Ela, porque isso era o que ele gostaria de ouvir. Nossa. A Cássia falava a mesma coisa, os empregados que trabalharam para ele também falaram a mesma coisa. Aquela uma que montou aquele, como chama aquela assistente dele que montou tipo uma homenagem para o aniversário dele? A Mia. A Mia, né? Quando perguntaram como é... Os recortes e tal. Porque era isso que ele esperava. Nossa. Gente, mas vem cá, deixando a parte de psicopatia do lado, esse cara, ele tem um monte de diagnóstico, não tem não? Ele é viciado naquelas coisas. Não, super. Ele é super. Mas é um grau de voyeurismo, assim. E é engraçado também, porque ele poderia, se ele quisesse, ele podia contratar garotas de programa que iam se render, assim, fazer essas coisas, os freak-offs, tranquilamente. E é interessante que a gente viu que ele tinha essa resistência. Então, eu acho que ele tinha, parece que um prazer todo particular em pegar alguém que era perdidamente apaixonada por ele e colocar a pessoa nessa situação, né? Parece que talvez não tinha a mesma graça se ele trouxesse alguém de fora. Mas, Gustavo, explica pra mim essa coisa que eu tô sem entender até agora. Eu fiquei chocada com o que a moça falou. De vez em quando, o Sean criava uma história. E eles tinham que encenar essa história. E essa história, a Cássia também tinha falado isso, né? Ela falou de aeroporto e tudo. Nessa história que a menina contou, é o seguinte, ela está traindo o Sean. Olha isso. Ela está traindo o Sean e eles estão no hotel e o Sean descobre. Então, eles têm que fazerem toda... Como se tivesse... Gente, que doideira é essa? Além de ter toda aquela baixaria de coisas íntimas, ainda também tem que encenar. Foi. O que passa de uma pessoa desse tipo? Então, essas fantasias... Porque essas fantasias, essas fantasias feitas sob medida, elas dão uma sensação de controle muito, muito intenso. Então, o que está acontecendo ali, está acontecendo porque ele está permitindo. Então, ver da mesma forma, por exemplo, porque assim, o que ele estava vendo ali era conteúdo íntimo adulto. Então,
muito parecido com conteúdo íntimo gravado, né, que muita gente acessa, só que a diferença ali era, vamos dizer, um live action. A diferença é que ali, tudo ali era feito da forma como ele gostaria. Normalmente, as pessoas que são viciadas em conteúdo adulto, elas vão, porque essa indústria é muito grande, então existem gostos, assim, para tudo e diversas histórias que as pessoas vão colocando. E aí, muitas vezes, essas histórias são parecidas ao que as pessoas desejam, mas não igual. Então, no caso do Sean, ele tinha um poder monetário suficiente para criar uma narrativa do jeito que ele imaginava. E aí era satisfatório. Então é um vício muito parecido com quem assiste, só que a diferença é que ele tinha poder para executar do jeitinho que ele gostaria. Entendeu? Porque esse tipo de exposição explícita, ela não tem graça se for só já de um jeito de, já tá ali acontecendo e tal. Precisa ter um contexto emocional que antecede o ato para envolver a pessoa na narrativa, né? No caso, ele, o próprio roteirista principal. E aí isso desencadeia uma emoção que está sobre um ambiente controlado. Então, isso faz com que as respostas de satisfação ficavam totalmente dependentes desses cenários que ele estabelecia. Eu lembro da Cássia falando que ele exigiu que eles fingissem que se encontraram no aeroporto e aí foram pro hotel. Então, dá para perceber por essa narrativa que ele tinha histórias muito variáveis, que é muito comum de dependente desses viciados. Normalmente, eles começam com um tipo de vídeo íntimo e aí eles vão evoluindo. Ó, tem até uma história, eu já contei muito para pacientes, de um casal que foi assim, um dia a esposa levantou e acordou, o marido estava do lado, e ela, não, o marido, desculpa, ela acordou e o marido não estava na cama, isso de madrugada, dela, meu Deus, que estranho. Quando ela chegou na sala, ele estava no computador, isso já tem mais de uns 10 anos, e ele estava assistindo o vídeo íntimo. Aí ela chorou, fez aquele escândalo, etc. E aí ele, ai meu Deus, me perdoa, aquela coisa toda, e jurou que nunca mais ia ver. Tá bom. Aí um dia de madrugada ela acorda, ela vai pra sala, ele tá assistindo o vídeo íntimo. E aí ela faz um escândalo, ele chora, ele jura, beleza. Aí isso acontece pela terceira vez, pela quarta vez, pela quinta vez, pela sexta, lá pela 10ª vez. Ela levanta, né? Ela já nem se pergunta mais, ela já sabe onde ele tá. Aí ela vai pra sala, ao invés dela fazer, né, um atrito, ela fala assim, eu vou ver o que é que tanto interessa a ele. Aí ele tava assistindo lá, vídeo íntimo, e ela começou a assistir junto com ele, um vídeo íntimo simples. Aí tá bom. Eles começaram a assistir juntos, com o passar do tempo, tá? Esse tipo de vídeo, ele já começa a gerar saturação no cérebro. Então, essas pessoas tendem a evoluir. Elas procuram um material com outro diferencial. Resumindo, eles foram assistindo, chegaram no sadomasoquismo. Tá bom, quando chegaram no sadomasoquismo, eles passaram a comprar as coisas para exercer e tal, em casa, fazer, e aí isso saturou também, e eles foram assistindo coisas piores. Aí resumindo, chegaram em vídeos que tinha casais. Aí ele foi e falou, a gente precisa encontrar um casal, porque tudo que eles assistiam até então, eles reproduziam. E aí, tá bom, a senhora não vai acreditar, eles encontraram um casal numa igreja. Eu não sei como eles conseguiram, imagina, como que você vai tocar nesse assunto com outras pessoas em uma igreja. Aí acharam o casal na igreja, começaram a se encontrar e trocar casais. Tá bom. Um belo dia, ela levanta de madrugada e ele não tá ali. E ela, na hora, ela falou, mas, não faz sentido, né? A gente assiste juntos, não... Ela ficou assim, ela imaginou que ele podia estar assistindo, mas ela não entendeu por quê. Quando ela chegou na sala e viu ele no computador, sabe o que ele estava assistindo? Vídeo íntimo infantil. Meu Deus, que horror. Aí, na hora, ela teve um surto psicótico, porque ela pensou, meu Deus, ele vai querer agora trazer um menor para nossas camas, eu não aguento isso. Aí ela teve um surto. Quando ela teve o surto, ele viu o surto que ela estava tendo, e aí ele também teve um surto psicótico. Os dois foram parar no manicômio. Aí uma especialista em atendimento íntimo que reorganizou esse casal.
Porque vídeo íntimo, ele é literalmente uma teia, ele vai puxando a pessoa para um abismo cada vez mais profundo. E aí isso é muito interessante dentro dessas histórias do Sean, que a gente observa que os tempos ali que ela deu, de 24, 48 horas, até mais, é muito maior do que os tempos que a Cassie falou, né? E a Cassie pegou muito aquela época de 2010 até meados disso. E essa moça agora nos tempos mais recentes. Ou seja, o tempo normal já não estava mais satisfazendo o Sean. Então, significa que, muito possivelmente, ele só estava tendo satisfação física depois de muito tempo assistindo aquilo. Não mais instantâneo. Por isso esse tempo prolongado, entendeu? Porque vai saturando. Tem uma explicação fisiológica que eu já não lembro de cabeça, mas ela falava quantos íons você atingia quando você estava assistindo vídeos íntimos e quantos íons a pessoa atinge quando ela se envolve com outra pessoa. Os íons que ela atinge assistindo são, tipo, muito maiores do que os íons que ela tem se envolvendo com outra pessoa. Não. É por isso que daí a relação íntima já não é mais satisfatória fisicamente. A pessoa ela se beneficia mais quando ela assiste. E aí por isso esse caso dele, né? A gente vê, sabe? Eu queria entender lá o que ela cowboy de salto alto. Eu fiquei pensando, meu Deus, como ele conseguiu subverter, né? Que a gente tem uma imagem tão séria de cowboy e tal. E aí eu fiquei pensando, o que ela falou que foi tão perturbador? Eu não imagino o cenário que ele criou na cabeça dele para fazer ela executar. Então ele muito provavelmente estava chegando assim em graus que daqui a pouco esse homem ia chegar a extremos para se satisfazer. Porque esse horário que foi exercido ali, né, que foi bem extrapolado pelo relato dela, foi a primeira coisa que eu notei, porque isso foi diferente no relato da Cassie. A Cassie falou ainda que duravam dias, né, ou duravam horas, mas ela falou que tinha meio que interrupções, que ela não falou que é desse jeito como essa moça tá narrando aqui. Eu fiquei muito abismado com essa frequência. Nossa, terrível, essa moça era demais. E a coitadinha lá, ela acha que só era com ela. Imagina, esse homem faz isso com uma galera. Não, ela tá achando que é privilegiada. Não, essa moça precisa... Sim. Olha, todo mundo ali precisa ser internado e passar por uma equipe multidisciplinar para recuperar essas mentes. Porque o relato dela, eu acho que de todas as pessoas que estavam falando coisas boas do Sean, ela é a pior de todas, porque ela não tem nenhuma consciência, é muito dúbio. Uma parte dela tá falando o quanto ela... Parece, mas, sinceramente, sabe o que eu acho? Que ela tá, talvez, só falando contra o Sean porque ela não sentiu que recebeu o que merecia emocionalmente dele. Porque eu acho que se esse homem tivesse vindo com um papo de você é o amor da minha vida, a partir de agora vamos ser só eu e você pra sempre, eu duvido que ela ia estar testemunhando, viu? Então, mas eu tenho certeza também ia continuar. Gente, é terrível. Eu tava ouvindo, eu falei, nossa, essa uma aí era um trabalho, tá perdida. Né? 24 horas quase. Ela tá quase declarando pra ele ali no banco. Falou, o advogado perguntou se ela o ama ainda, ela disse que sim. Gente, eu fico pensando, será que o Sean recebe cartas de mulheres na prisão? Porque esse homem, ele é um poder de sedução que, olha, fazia tempo que eu não via alguém assim tão... Imagina, nem bonito o cara é. Não entendo o que a mulherada... É só o dinheiro dele que é bonito, porque ele mesmo Nossa, não é bonito, não. Olha, não, mas o Dr. Soder tem alguma coisa nesse homem que é muito forte, viu? Os relatos das pessoas aí são de fazer tudo isso que fizeram por ele, ainda ganhando pouco. Porque ainda se estivesse ganhando muito, a gente ainda... Mas elas realmente comeram o pão, sabe? Que o diabo amassou. A Cassie sofrendo, ela ali, todo mundo sofrendo... olha, os gastos, não, sinceramente, eu não entendo o que... Não, só uma senhora para tirar a prova mesmo, para falar, Gustavo, eu olhei pro Sean, e aí eu vi nos olhos dele um brilho que seduz, porque não é possível. Não é possível. Pois é. E agora eu não sei mais o que eles vão perguntar amanhã, porque hoje só ficou basicamente lendo e-mails, né? A moça leu e-mail o dia inteirinho, de mensagens, não e-mail. Nossa. Mensagem de texto. Passou o dia lendo. E era cada coisa gráfica que a mulher falava. Foi. Mas tinha que ir, né?
Aí eu falei, meu Deus do céu, esses jurados, quando terminarem, cada um vai ter que procurar um psicólogo e tomar remédio pro resto da vida, né? Porque não é possível. Aliás, Eles vão ter que ir para uma clínica de desintoxicação. Eu fico até preocupado, viu? Se de tanto ouvir isso não ativa alguma coisa em algum que tá adormecido ali, porque é tanta baixaria. Ela falou umas coisas ali que eu falei, gente, eu não vou conseguir nem narrar. Isso ali que o YouTube derruba o vídeo. Com umas coisas que ela falou lá, com Paul e não sei o quê. Aqueles jurados, se tiver algum deles que é viciado nessas coisas, conteúdo adulto, não vai nem mais precisar alugar, é só relembrar o julgamento do Chan. Pior que não, é, doutora, é recaída mesmo, viu? É recaída. Essas pessoas... Gente, olha, eu vou... Não, o Chan, depois de fazer o vídeo com a moça aí, esse bandião, ele ainda assistiu os filmes às vezes. Ele assistia, aham. É porque... Não, mas é porque daí é um prêmio psicológico, sabe? Você poder assistir a obra que você conduziu e tal. Tinha uma satisfação muito gratificante. Agora, uma coisa que eu não entendo é como elas se submetiam tão facilmente. Tipo assim, já se envolver com os freak-offs era de baixo nível. Mas ainda entrar sabendo que ele estava filmando, será que ninguém nunca pensou, até ele ameaçar, nossa, será que esse vídeo pode ser usado contra mim? Isso eu... Fiquei assim, perplexo com a facilidade que todo mundo concordou em ser filmado. Isso eu também acho muito estranho, né? Porque qualquer pessoa de bom senso ia falar, não, se quer concordar, é que concorda, mas não vai me filmar, não. Não vai filmar, Aham. Nossa, eu fiquei assim, besta. Ela passou que a outra passou, só que eu acho que um pouquinho, até com mais intensidade, porque foi menos tempo. A outra foi num período de 10, quase 11 anos. Essa aí foi num período de quase 4. Mas o que essa moça está contando aqui, meu Deus do céu. Eu acho que de sofrimento emocional, tá pior do que a Cassie, porque pelo menos a Cassie, ela ainda tinha alguns holofotes com o Sean e tal. Essa aí era totalmente de escanteio, né? Não, tanto é que ele começou a namorar a Yumi Miami, que é aquela cantora de rapper. Hoje eu vi, né? Então não era Yumi Miami, porque ela falou hoje no nome da Miami lá. Ela disse que ela ficou com ciúmes quando o Sean começou a namorar com a outra, porque ele aparecia em público com a outra. Meu Deus. Mas ele nunca aparecia. Ela falou. E teve uma parte lá que ela falou assim, a gente vai viajar de iate. Aí quando ele vê, ele tá viajando de iate com o outro. Ele gostava de torturar. Isso aí era proposital. Sim. Teve um dia que foi depois do hotel lá, das noites do hotel, na mesma noite, e ele não falou nada que estava indo viajar. Ela viu as fotos de uma mulher que estava saindo e a mulher postando. Assim que ele saiu do freak-off, ele já estava com a outra em outro lugar, viajando. E aí ela ficou revoltada, né? Tipo assim, depois de tudo que eu fiz, ao invés de me levar na viagem, ela levou uma outra. Não, e uma coisa também que me chamou a atenção, as meninas, a Delilah e a Jessie, se eu não me engano, elas não apareceram mais depois do depoimento da Cassie, do primeiro dia. Mas os meninos e a mãe continuam aparecendo. Só que eu penso, gente, eu não sei, acho que se fosse eu no lugar dele, eu ia pedir pra minha família não ir, porque assim, o que eles estão ouvindo, o que os meninos estão sendo expostos ali, meu Deus, de ouvindo tudo quanto é coisa. Eu acho que é assim, é o julgamento mais prático, né? Hoje estava a mãe dele, a tia dele e 2 dos filhos. Deus me livre. Então eu fico pensando, né? A senhora, eu não sei se os advogados falaram, não, continuam vindo, porque eu sei que quando a família está presente é um sinal de apoio, né? Ajuda com o júri e tal. Mas sinceramente, a que preço? Disseram, é uma intoxicação baixa, muito bárbara. Olha. Nossa, é terrível. Eu fiquei bem chocada. As coisas que ela está contando são mais explícitas do que a Cassie contava. Eu não sei, acho que teve algum dia no julgamento que a gente não ouviu tanta baixaria quanto ouvimos agora. Essa daqui foi a pior. Essa foi a pior de todas, né? Não, como essa daqui ainda não teve. E sem contar as gravações lá que eles estão ouvindo. E outra coisa que eu pensei foi os vídeos que a gente não viu, mas que os júris... Eu pensei, tem algum tipo de censura nesses vídeos? Ou que ela até falou assim... Então eles estão vendo literalmente a gravação? Sim. Meu Deus, nossa!
Imagina que babado. Ixi. Eu ia pensar pra ser dispensada, ia falar, pode sair, que eu não aguento ver isso. Como é que pode? Nossa. Amor. E agora eu tô curiosa para saber quem que eles vão trazer para após essa moça. Quem mais viria? Os funcionários ainda tá de Agora pé? nada. Ainda tá, mas não sei. Ele tem que trazer segurança, pelo menos, né? Ah, tá, mas a equipe dele anunciou que pretende trazer alguém pra falar em favor? Engraçado que a equipe dele falou algo assim: mesmo que a promotoria queira terminar com antecedência, nós não queremos porque temos coisas a apresentar. Aí começaram a especular que será que eles vão trazer alguma testemunha para o chão. Ixi. Porque ele já, a equipe já falou que, tipo assim, tá, a promotoria quer que termine, mas nós não. Nós temos coisas para apresentar. Então agora eu tô curiosa. E o pior é que eles também estão falando, e no fim a gente vê só uma palhaçada depois, né? Igual a Anne Taylor com o grande álibi do Brack. E esse álibi vai parar o mundo. Aí quando viu, era ele olhando as estrelas. Eu não confio mais nessas declarações de advogado, assim. Olha, menos que eles venham com alguém que surja lá naquele banco e diz que o Sean era uma pessoa ilibada, um cristão reformado, que depois disso, assim, eu não sei, eu fico pensando se ele acreditava mesmo nas coisas que ele estava falando para ela sobre Deus, ou se era só um papo para enganar, que ele falou, essa mulher é trouxa, eu vou passar a perna mesmo. Porque eu não consigo imaginar, pior que ela disse que eles assistiam as pregações juntas. Eu acho que eu vou assistir algumas pregações desse homem para ver o que ele prega, porque se ele falar assim, sai do pecado, não sei o quê, eu vou falar, como que eu consegui ouvir isso e achar que estava tudo bem o que ele estava fazendo? Eu também acho. Eu não sei, meu. É todo mundo de podridão naquilo lá. Eu não entendo a mãe indo lá, ouvindo aquela baixaria toda, os filhos, sabe? Para você ver como a moral desse povo, como é moldada, né? É pelo dinheiro dele. Não venha me dizer que é por amor, porque amor você pode ter, você não deixa de amar os seus filhos, a sua mãe. Aí, mas você manter uma distância, né? Para não ficar. Deus, não entra na minha cabeça uma coisa dessa. A mãe dele, ou sei lá, 80 anos sentada ali, ouvindo tudo aquilo, o que ela pensa? O filho dela é inocente? Eu fico vendo, será que eles voltam pra casa e acham que aquilo tudo é exagerado? Porque como é que você ouve tanto sobre o corpo do teu pai, sobre o que teu pai fazia e eu não sei, eu ouço e eu fico com vergonha, de verdade, eu fico com vergonha, assim, até eu falo, meu Deus, se meu pai assistir isso, minha mãe assiste, eu fico com vergonha de pensar nas pessoas que me assistem narrando o que eu tô falando, que nem tem nada a ver comigo, eu não sei como, ele não sente essa vergonha ali só de ouvir. Nossa, eu não entendo, é uma vergonha total. Mas, vamos lá, então, amanhã temos mais, tô curiosa ainda. Eu pensei que ia terminar amanhã, mas depois estão falando agora quinta-feira, porque a promotoria vai voltar novamente. E eu não entendi o que o raio da promotoria queria trazer aquela psicóloga furada. Conta isso, doutora Santa, conta essa bomba pro pessoal. O que a promotoria queria fazer? Então, não sabemos direito, né? Eles só fizeram uma motion pro juiz, a promotoria, a primeira motion deles, pedindo que aquela moça voltasse, aquela psicóloga, para ela poder para ela explicar sobre trauma. E acho que eles estão querendo usar ela no caso dessa moça, sabe? Só que a mulher foi um fiasco. Foi aquela psicóloga foi uma roubada. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas a promotoria não pensou nisso? Aquela mulher foi um horror. Meu Deus. Ela teria coragem de falar pro juiz, trazer a mulher de volta, tal. O juiz disse que não. Eu fico pensando se a promotoria tá tendo sorte com o caso, porque eu tô começando a duvidar das habilidades dessas pessoas, viu? Eu acho que eles só estão tendo sorte que tem tanta coisa horrível para o povo falar do Sean, porque não é possível, é um furo atrás do outro esses dias, e querer trazer essa mulher de novo, eu acho que o juiz falou, pelo bem de vocês, pelo bem do julgamento, eu vou impedir para essa mulher não levar a gente à anulação. Porque do jeito que ela é esquentada, a senhora tinha que ver as gravações do Johnny Depp. Tinha uma hora assim, que parecia que ela ia avançar na Camila Vasquez. Ela teve até um momento do julgamento que eu não esqueço. Ela pegou assim papel e começou a balançar. Parecia que ela ia jogar assim no Johnny Depp. Até a juíza falou, senhora, sabe, mantenha calma e tal. Aquela mulher esquentada. Eu não sei o que do jeito que ela é sanguínea ali, ela ia avançar
Ai, meu Deus, faltou noção Nossa, mesmo. Faltou noção. não, fiquei sem entender essa, né? É. Mas vamos lá, amanhã voltamos com as novidades. Hoje teve muita coisa. Foi a moça lendo mensagem do dia inteiro. Ela narrando, Só isso. contando a história de um amor que não aconteceu. Uhum. É muita humilhação. Ela ali, infelizmente, assim, se eu fosse terapeuta dela, a primeira coisa que eu ia fazer, a gente tem que começar é você pedindo perdão para si mesma. E aí, porque ela fez mais mal a ela mesma do que o próprio Sean. Porque eu acho que assim, tem muita diferença de quando alguém te sequestra, te capta e tal. E outra, quando você permite. Porque essa moça permitiu, né? Por mais que tudo é ilegal e tal, não muda o fato disso. Mas ela permitiu, ela deu sim e amém pra tudo que ele fez com ela, né? Não tem. Nossa, muita falta de amor próprio. O negócio foi bem pesado, então. Eu achei até agora, assim, o de Lacasse era muita violência física. Tinha muita baixaria também, mas é muita violência física. Dessa daqui, já muito encontro, muito freak-off, muita coisa. Nossa, terrível. Eu até estranhei que ela não relatou muita agressão, né? Ela falou de uma briga e tal, que ele tentou sufocá-la, uma briga até feia, mas eu achei que ia ter mais, assim, pancadaria. Que coisa. Não tá relatando muito, não. Eu também não sei se é porque eles já não conviviam muito mesmo e ele só via ela pelos relatos pra freak off. Eu acho que também daí nem dava tempo, né? Com a Cassie ele ainda tinha uma convivência e tal. Porque você viu que ela disse que antes do freak off ela tinha meia hora ou uma hora com ele. E depois dos freak off, às vezes, um pouco mais com ele, só. Nem dava tempo pra brigar mesmo, né? Era só pra... Eu acho que isso explica ele não ter sido tão violento, porque um dia lá que eles passaram um pouco de tempo juntos, saiu do controle. Ele avançou em cima dela, ele em cima dele e tal. Imagina, ela teve que sair correndo, virou moda, né? As pessoas da vida do Sean sair correndo e ter que se esconder. É muito triste, viu? Mas então tá. Bom, então vamos lá, amanhã a gente volta aqui com ver se tem mais notícias. Pois é, vamos ver esse jurado, o que vai dar. Mas será que vaza? Pô, tem chance de vazar por algum meio ilegal? Com certeza. O porquê, o motivo? Acho que sim. Ia ser bom saber. Acho que a gente vai descobrir depois, sim. Mas vou ficar de olho aqui. Não, fica de olho. Tá bom? Então tá. E a gente vai se falando. Até mais. Tchau. Tchau. Definitivamente é muito complicado. Mas é uma realidade que muitas pessoas estão completamente imersas. Claro que cada um em seu contexto particular, mas é muito comum e, de certa forma, mais natural do que parece, quando outras pessoas passam por constantes ocorrências que infligem humilhação, degradação, vergonha, e muitas vezes, é claro, existem experiências que você não tem como, estou indo embora, às vezes é um trabalho que você precisa, um lugar que você frequenta, como faculdade, mas o que eu noto é que nós temos cada vez mais ambientes hostis funcionando no mundo de hoje, em lugares, às vezes, que eu ouço e falo, gente, mas aqui não era para ter disputa, competição, hostilidade, mas as pessoas acabam transformando tudo em uma escada para muitas vezes mostrar que são melhores, são superiores, mais capazes do que o outro ou os outros. E naturalmente isso transforma o ambiente em uma estrutura regada por falsidade, discórdia e engano. E muitas vezes as pessoas conseguem estipular e competir com outras pessoas que nem sabem que estão competindo, como é o caso dela aqui, querendo se igualar com as outras namoradas que se prestavam a esse papel. A maior parte das pessoas que instauram uma competição muitas vezes estão tentando provar algo. Quando não é algo para os outros, é algo para si mesmo. E, como toda competição, há muita entrega, muito esforço. Só que, se você analisar as competições olímpicas, jogos, em modo geral, essas que são populares e transmitidas por aí, não acontecem o tempo todo de forma interrupta.
Mas quando estamos na vida competindo, não saímos desse ciclo. Ele é constante e sempre em um pico elevado. Isso cansa, sobrecarrega, suga as suas forças e as suas energias. Eu gostaria de te perguntar agora, em que parte da sua história você está disputando? O que é que você está tentando provar? Às vezes, você está fazendo mais do que deveria em uma circunstância que os outros não estão pedindo e às vezes nem querem que você exceda o seu limite. Muitas vezes, pessoas que tentam provar o seu amor por outras acabam sendo sufocantes. E quando elas sugam todo o oxigênio daquele espaço, daquele relacionamento, naturalmente a outra parte vai querer se afastar para conseguir respirar. E a dificuldade de muitos que se comportam desse modo é entender que esse tipo de conduta é extremamente prejudicial e é autoinvalidante. Mas o indivíduo, ele olha e fala, não, mas e o que eu fiz? Tudo que eu dei, tudo que eu entreguei? Bom, talvez você precise recuar um pouco. Ah, mas eu tenho medo que se eu desacelerar eu vou perder fulano, beltrano. Talvez essa perda seja necessária e não ocorra como você está pensando. Pare de fazer de tudo uma corrida, uma maratona, um campeonato, onde você só vai desfrutar no final se vencer. A vida não pode ser composta por elevações como essa. Precisa haver um equilíbrio, precisa existir paz. Abra mão da agitação para receber a tranquilidade. E então, em meio à tranquilidade, você vai conseguir enxergar o que até então passou despercebido diante dos seus olhos, que muitas vezes pode estar bem na sua frente. Ixi, esqueci o microfone. Oi. Alô? Boa noite. Tudo bem? Espera aí que eu esqueci de pegar o microfone da senhora. Ai, meu Deus. Aqui. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like, e se você